Ok, galera, vamos lá. Reta final do nosso aulão de véspera, Banco do Brasil, Super Dicas. Vamos entrar agora na última disciplina, chamada Conhecimentos Bancários. Lembrando a vocês que no programa concurseiro desse sábado tem mais 10 dicas de informática. O professor Cato não vai gravar uma aula específica. Então você tem que assistir nessas super dicas aqui, que são 40 dicas do professor Luiz Antônio, e mais 10 dicas de informática com o professor Cato Júnior, 40 mais 10, 50. Nós estamos calculando aí um percentual de 25 questões de provas cantadas nessas aulas de dicas aí para vocês. Isso é um grande diferencial pedagógico, um grande diferencial que só os alunos do LSC Concursos têm. E além disso, é o seguinte... Outra coisa, o aulão de véspera você assistir mais de uma vez. Já disse para vocês, estou repetindo. Tá? Ele faz parte da sua revisão de reta final. Deve orientar a sua reta final. Você tem que revisar todos os conteúdos, analisar, dar tempo. O material ele é muito bem organizado no site, por pastas, por aula, tem os guias de estudos. Ok? Vamos lá. Dica de conhecimentos bancários, não é isso? Dica 23, claro, certeza, questão certa, estrutura do sistema financeiro nacional. Questão certa. Tem que saber que o sistema financeiro nacional máximo, o órgão normativo máximo, é o Conselho Monetário Nacional. Nós temos os órgãos normativos específicos. Opa, tá faltando um cara aqui, cadê aí? Que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros Privados, não é isso? É o normativo específico auxiliar. E nós temos os órgãos supervisores, não é isso? O Bacen, Comissão de Valores Imobiliários, a Previc e a SUSEP. E nós temos aqui o sistema operativo. Teve uma questão de concurso que falou o seguinte, professor... O Banco Central e a CVM são órgãos supervisores? Sim, são órgãos supervisores. Mas esses órgãos supervisores também eles fazem normas? Sim, eles têm umas normas complementares. O máximo é o normativo, né? O Conselho Monetário. Mas eles editam algumas regras aí, com certeza, para todo o sistema normativo, não só o Bacen, mas também a Previc e a SUSEP. Esse sistema aqui, esse organograma, tem que estar na cabeça do aluno, para o cara chegar na prova lá e saber se posicionar. Tem que saber que nessa estrutura temos instituições financeiras monetárias, que são as bancárias, que essas monetárias são aquelas que são aptas a fazer arrecadação de depósitos à vista, não é isso? E o outro não bancário é o depósito a prazo. A monetária é aquela que faz moeda escritural, moeda escritural da intermediação financeira, que são os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos e caixas econômicas. Lembrando que somente o aluno do LSC Concursos teve um módulo separado chamado o módulo de quê? O módulo de complemento de conhecimentos bancários, onde o professor explica cada uma dessas entidades aqui, todas essas aqui. Lembrando aqui, que o sistema financeiro nacional, hoje vigente, o atual, foi instituído pela Lei 4.595. Essa lei todos os concursos públicos da carreira bancária que o professor já trabalhou, e foram dezenas e dezenas e dezenas de concursos. Não é à toa que hoje o nosso curso preparatório pode ter absoluta certeza que é o melhor curso preparatório de concursos da carreira bancária do Brasil. Em todas essas nossas experiências, sempre é cobrada uma questão, no mínimo duas questões, dessa lei, a Lei 4.595, que instituiu, lá diz, do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente lei, será constituído 1. Conselho Monetário Nacional, 2. Banco Central do Brasil,
Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e as demais instituições privadas. Dica 24, parte 1, Conselho Monetário Nacional. Professor, o que é isso? Parte 1, parte 2? É muito simples. Duas dicas sobre o Conselho Monetário Nacional. Duas dicas sobre o Banco Central do Brasil. Questões absolutamente, isso afirmo, certas. Eu não acredito que o examinador elabore qualquer questão de concurso público, qualquer concurso público na área bancária e não cobre sobre esse cara. Porque esse cara aqui não é um cara, é o cara, um artigo definido. Conselho Monetário Nacional. Está aqui. Vamos lá. Primeira dica. Missão dele. O Conselho Monetário Nacional tem a responsabilidade preste atenção, formular a política da moeda, política monetária, do crédito creditícia, objetivando a estabilidade da moeda e do desenvolvimento econômico-social do país. Olha a função do Conselho Monetário Nacional. Importante! Composição do Conselho Monetário Nacional. Tudo isso dentro da parte 1. Qual que é a nossa Bíblia? A nossa Bíblia é a 4.595, de 64. Essa lei instituiu o Sistema Financeiro Nacional, inclusive o Conselho Monetário Nacional. Nessa lei está super clara a seguinte coisa. A composição do Conselho Monetário Nacional, segundo a lei, não é essa, é outra. Essa aqui é uma composição que foi a lei de criação do Banco Real, do Plano Real, que trouxe. Essa é a atual composição do Conselho Monetário Nacional. Isso pode cair. Quem compõe? Ministro da Fazenda, que ele será o presidente, o Guido Mantega. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Presidente do Banco Central, Alexandre Torbini. Então fazem parte o quê? Da composição do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão supremo máximo da estrutura. A Lei 9.069 de 95, que dispõe sobre o Plano Real e a atual composição do Conselho Monetário. Então isso aqui é o vigente, isso cai e muitos alunos têm dúvidas. Então não vale o que está na nossa Bíblia, o que vale é essa aqui. E isso é objeto de pegadinha. Dica 2, sobre o Conselho Monetário Nacional e a nossa dica 25. Artigo 2º. Fica extinto o Conselho da atual Superintendência da Moeda e do Crédito, criando em substituição o Conselho Monetário Nacional com a finalidade de formular a política da moeda e do crédito como previsto nessa lei. E o artigo 3º. A política do Conselho Monetário Nacional objetivará. Gente, aqui é o seguinte, o examinador tem tudo para dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nos artiguinhos da lei e mandar para a prova. Então, artiguinho 2º, artiguinho 3º, tradicionalmente são cobrados. Primeiro inciso, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e o seu desenvolvimento. Processo de desenvolvimento, regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. Aí tem o 3º, cara, isso aqui é você fazer a leitura, cara. Então é o seguinte, essa dica 25 do Conselho é o seguinte, o examinador vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V no artiguinho 3º. Cara, então tá aqui. E outra coisa, mais importante de todas, cara. Então é o seguinte, sobre o Conselho Monetário Nacional, essa dica 2 é vocês fazerem a leitura detalhada 3 vezes do artiguinho 2, 3 e 4. Principalmente o 4. Porque o 4 vai definir as competências do Conselho Monetário Nacional. Repito para martelar na sua cabeça. Será Ctrl+C e Ctrl+V. Dia 13, veremos.
compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo as diretrizes estabelecidas pelo presidente da República. Aí vai embora. Você vai ter que ler aqui, ó, 3, 4, 5 vezes. Principalmente o artiguinho 4º. Fixar esse conteúdo. Não tem jeito. Dentro disso, eu não quis colocar uma outra dica. O COMOC, que é a comissão, compete o banco ao COMOC, que é o quê? É uma comissão de moeda e crédito que trabalha junto com o Conselho Monetário Nacional. Muito importante. O Banco Central do Brasil é a secretária executiva do Conselho Monetário e da COMOG. Compete o Banco Central organizar, assessorar sessões deliberativas, ok, bacana. Dica 26. Copom. Atenção, voltando aqui. O COMOC. Esse cara aqui pertence a uma comissão uma comissão consultiva, um órgão consultivo do Conselho Monetário Nacional, do topo, lá em cima. O Copom é uma entidade que pertence ao Banco Central. Banco Central, tá? Então são diferentes. Dá para confundir porque há uma certa semelhança na sua grafia. Então, dica 26, potencial. Esse Copom aqui pode ser assunto de atualidades do mercado financeiro, pode ser assunto de redação e, com certeza, será assunto de conhecimentos bancários. Primeira coisa, lembrou o tal do Copom, o aluno tem que saber que o principal trabalho desse cara aqui, entre outros, é a definição da famosa taxa básica de juros da economia, chamada de taxa Selic, que essa taxa Selic é a taxa de remuneração dos títulos públicos, não é isso? E a Selic é um sistema de compensação, um sistema de custódia que fica dentro do Banco Central, tá? Então, o Copom, o principal trabalho dela é estar relacionado à taxa Selic. Vamos para frente aqui. Vamos ler, Copom. A taxa de juros fixada na reunião do Copom é a meta da taxa Selic, que é a taxa média dos financiamentos diários com lastro dos títulos federais apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, na qual vigora por todo o período entre as reuniões ordinárias do comitê. O Copom também define o viés, que é a prerrogativa dada ao presidente do Banco Central para alterar a direção do seu viés, a meta para a taxa Selic a qualquer momento entre as reuniões ordinárias. Então, o seguinte, sobre o Copom, já sabendo do padrão de cobrança da banca FCC, provavelmente, se a banca quiser apertar o pescoço do aluno, se a banca quiser realmente fazer uma prova ali que seleciona, ele vai fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V da onde? Do regimento interno, do regulamento do Comitê de Política Monetária Copom, que é da circular 3593 de 2012, super recente essa resolução. Então, a dica do Copom é ler esse instrumento, que provavelmente esse instrumento aqui será objeto da prova. Aqui está o cara aqui, ó. Regulamento e funcionamento do comitê. Ó. Objetivo número 1. O Comitê da Política Monetária, Copom, constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, tem como objetivo implantar a política monetária, definir a meta da taxa Selic e o seu eventual viés contrário e analisar o relatório de inflação que se refere ao decreto 3088 de 21 de junho de 99. Então está aí para vocês fazer a leitura detalhada disso. Agora vamos para outra dica fundamental. Dica 27, Banco Central. Banco Central, o professor dividiu também em duas dicas. Dica 27, que é a parte 1, dica 28, parte 2. Digo para vocês, muito difícil uma prova de carreiras bancárias não cobrar Banco Central, cara. E Conselho Monetário, com certeza vai estar lá. Vamos lá. Primeira dica. O Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4.595, que é a nossa Bíblia, de 31 de dezembro de 64.
É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão, olha a missão do cara. Essas missões aqui você tem que saber, ó, do Conselho Monetário, do Copom e agora do Banco Central. Missão: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido, eficiente. O que faz esse cara? Condução das políticas. Quais as políticas? Monetária, onde está dinheiro em circulação, cambial, de crédito e relações financeiras com o exterior, regulação e supervisão do sistema financeiro nacional e administração do sistema de pagamentos, o SPB, Sistema Brasileiro de Pagamentos, e o meio do meio circulante. Parte 2. Então, parte 1 é o aluno saber o papel do Banco Central no sistema financeiro nacional. E a parte 2, dica tradicional, dica que sempre cai, são as competências do Bacen. E as competências do Bacen estão previstas na nossa Bíblia, que é a Lei 4.595, no seu artigo 9º e o artigo 10º. 9º. Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 10º. Compete privativamente ao Banco Central da República Federativa do Brasil. Aqui vai embora, ó. Emitir papel moeda metálica, vai embora, cara, ó. Executar os serviços meio circulantes. Então é o seguinte, aqui não tem jeito. O artiguinho 10º é igualzinho lá dos outros, não tem jeito, tá? O artiguinho 10º, para vocês, prestem muita atenção. Ler 3 vezes o artigo 10º, que são as competências do Bacen. O potencial disso cair na prova é enorme. Desafio vocês, pegue todas as demais provas do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco de Brasília, BNDES, todas, cara. Banco do Nordeste, cara, manda bala. Manda bala. Todas foi um Ctrl+C, um Ctrl+V desse cara. Dica 29. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que vai cuidar do quê? De valores mobiliários, títulos, não é isso? É uma entidade auxiliar, é uma autarquia autônoma, descentralizada, mas vinculada ao governo. Visa o fortalecimento do mercado de ações como objetivo final. Então é o seguinte, CVM é o quê? Ações. Ações estão vinculadas ao quê? Preste atenção. As companhias chamadas SAs, as sociedades anônimas. Aí eu acho importante o aluno dar uma lida lá na Lei 6.404 de 76, de 15 de dezembro de 76, essa lei aí, porque essa lei que traz os assuntos chamados ações ordinárias, ações preferenciais, bônus de subscrição, ou seja, são todas as principais regras que vão nortear o funcionamento das SA, que são as sociedades anônimas, e essas SA que vão fomentar o mercado imobiliário. Falou em SA, falou mercado imobiliário, então falou que valores imobiliários. O que são valores imobiliários? O cara fala ação. Sim, ação é um valor imobiliário. Só que a ação não é um único valor imobiliário. Quais são esses valores imobiliários? Ações, debêntures e os bônus de subscrição, com cupons, direitos, recibos, subscrição, certificados de desdobramentos relativos aos valores imobiliários, os certificados de depósito de valores imobiliários, cédulas de debêntures, as cotas de fundos de investimentos em valores imobiliários ou de clubes de investimentos de quaisquer ativos, contratos futuros de opções, outros derivativos cujos ativos subjacentes sejam valores imobiliários. Ok, então isso aqui é a dica, saber quais são os valores imobiliários. E claro, de praxe cai o tal de quê? Competências. Competência cabe à CVM. Olha só.
o registro de companhias abertas, SAs, registro de distribuições de valores imobiliários, credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores imobiliários. Quarta, organização, funcionamento e operações da Bolsa de Valores. Negociação e intermediação do mercado de valores imobiliários. A administração de carteiras e a custódia de valores imobiliários. Suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações. E, finalmente, suspensão, emissão, distribuição ou negociação de determinado valor imobiliário ou decretar recesso na Bolsa de Valores. São o quê? São todas as competências dos valores imobiliários. Ok. Então terminamos essa parte aí do Sistema Financeiro Nacional, que no edital foi bem claro. O edital queria saber de você se você conhece sobre o Conselho Monetário Nacional, sobre o Copom, sobre o Banco Central e sobre a Comissão de Valores Imobiliários. Pessoalmente, eu me assustei com esse conteúdo, porque normalmente na prova de conhecimentos bancários, os bancos cobram quase todas as estruturas do Sistema Financeiro Nacional. Outro item que está no edital, chamado produtos bancários. Está aí. Está lá. Dica 30, produtos bancários. O aluno, nessa dica, ele vai ter que identificar o que são produtos bancários. São 3 tipos de produtos bancários. Produtos de captação. O que é isso? O banco está aqui e quer atrair dinheiro dos outros. Para ele atrair esse dinheiro dos outros para emprestar para terceiros. Professor, CDI é um produto de quê? Certificado de Depósito Bancário é um produto de captação. RDB, CDB são todos o quê? Todos o quê? Produtos de captação. Professor, produtos de empréstimo, CDC, crédito direto ao consumidor e assim por diante. Então, lá na nossa aula, nós temos quase todos os produtos de captação e todos os produtos de empréstimo que fazem a intermediação. E tem outro produto bancário que está cada vez mais se fortalecendo, que é chamado de serviços bancários. Professor, eu quero um exemplo somente. Vários. Mas se você quer um, eu mando para você. Você vai tirar um boleto bancário. O boleto bancário é um produto bancário? Sim. Ele é o quê? É um serviço bancário. 31. Cartões de crédito e débito. Cara, você tem que saber esse cara. Sabe por quê? Porque um dos principais instrumentos de fidelização bancária chama-se cartão. Tudo você faz com o tal do cartão, meu filho. E aí, professor? Mas é muita coisa, professor, eu não consigo ser objetivo para estudar isso, né? Então eu vou te dar a dica de ouro para você. A dica de ouro. Dica de ouro é o seguinte, cara. A dica de ouro é muito simples. Tá o seu comando. É você acessar o site do Banco Central do Brasil. Cara, isso aqui é padrão FCC. Padrão FCC. Ela costuma fazer isso. Ela faz isso constantemente. Lá na FAQ e lê cartão de crédito, papel do Banco Central, débito em conta da fatura, cancelamento de cartões, tarifas, bases normativas e outras informações. Está aqui para vocês. Tá? Lê esse cara 2, 3 vezes aí, meu. Vai lá, lê esse cara que vai ficar competitivo. Dica 32, crédito rural. Primeira coisa, qual que é o banco, o principal banco que financia o crédito rural, a agricultura, a agropecuária no nosso país? Isso. Qual que é o banco? É o Banco do Brasil. Cara, liga os fatos. Tá no digital? Tá. Qual que é o principal banco financiador? Banco do Brasil. Liga os fatos. Você vai fazer concurso para qual banco? Esse. Se você vai fazer para esse concurso, né? Vai fazer para esse concurso, você vai embora? Tá. Terminei ali, eu passei tudo comigo. Só, não corta não, Felipe. Estou conversando aqui com a gente. Vem cá, Guri. Você não se apresentou para a galera aí? Não. Vem cá. O cara tá tímido pra caramba. Vem. O cabelo tá penteado. É? Espera aí que eu já vou com vocês aí. Né?
Galera, vamos voltar para a aula aqui. Não corte isso aí não. Deixa para o pessoal para quebrar um pouco o ritmo aí. Então, liga os fatos. Vai ser o quê? Crédito rural. Vai cair na prova. Agora, crédito rural, você tem várias normativas, informações, tudo. Você vai estudar no quê? Vai lá no site do Banco do Brasil, cara. Vai na FAQ. Você tem que ler tudo esse cara aqui, o manual do crédito rural, objetivos, atividade financiada, custeio, papapá, tudo, valor, tudo esse cara aqui. Tá aqui. Ó, questão ponto em pontinho na sua mão. É só ir no site, meu. Dica 33, caderneta de poupança. Cara, ó, papo reto com vocês. Das aplicações financeiras, dos produtos de captação, o produto que teve mais alteração, mais discussão foi caderneta de poupança. Porque antes a caderneta de poupança tinha um rendimento de 6,17% ao ano, mais TR. Não é isso? Mais TR. Isso mudou. Porque agora a caderneta de poupança está atrelada a 70% do rendimento da taxa Selic, e isso se a taxa Selic for inferior a 8,5%. 8,5%. E como hoje a taxa Selic é de 7,25%, a nova regra está valendo. Está aí para vocês, né? Tem que saber. Potencial questão, sim. Inclusive, isso aqui pode cair tanto na prova de atualidade do mercado financeiro, na prova de redação e também na prova de conhecimentos bancários, né? Então tá aí. Aqui é o seguinte, dica para vocês. Aqui não tem jeito, galera. Aqui é para vocês estudarem, assistirem novamente a aula de caderneta de poupança, cara, que é uma aula maravilhosa. É uma aula que o professor gostou muito do resultado. Dica 34, meu número da sorte. Eu joguei na Mega Sena da virada. Todos os meus cartões eu marquei o 34. E eu acompanhei ao vivo. O sorteio. Aí deu 32. Deu 33. Deu 35. E deu 39 e não saiu meu 34. Eu estava na fila, cara, papo reto com você. Estava na fila para jogar lá na Mega Sena da virada. O professor aqui em Cuiabá, o professor onde vai, ele é reconhecido por alguém. E o cara da fila falou assim, professor, se você ganhar, eu já tinha feito o jogo, né? Falou assim, professor, se o senhor ganhar, professor, você vai parar de dar aula no LAC? Falei, não, cara, pode ficar tranquilo aí, porque não só de pão vive o homem, né? Falei para ele, Vamos lá, dica 34, mercado de capitais. Mercado de capitais, nós temos aqui. Primeira coisa, você tem que atrelar que o mercado de capitais está vinculado às ações. Tá? Então, você tem esse assunto aqui, complementa o assunto da Comissão de Valores Mobiliários. Vamos lá. Mercado de capitais. No mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representativos do capital das empresas, ou seja, das SAs, as ações, ou empréstimos, né? São o quê? Já vimos lá que são as debêntures, né? Debêntures, os bônus de subscrição, comercial papers, ok, né? Tanto aqui. Ou empréstimos tomados via mercado por empresas, tipo debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição, comercial papers, que permite a circulação do capital para custear o desenvolvimento econômico. Sobre o mercado de capitais, eu vou frisar para vocês a importância dessa palavra ações. Eu já falei isso para vocês na aula de conselho da Comissão de Valores Imobiliários, da CVM, tá? Para vocês dar uma lida na Lei 6.404. Somente no capítulo de ações. Ações, Ctrl+C e Ctrl+V. Estudarem as ações preferenciais e estudarem ações ordinárias, tá? Ordinárias. Dica 35, mercado de câmbio. Mercado de câmbio, né? Sobre o mercado de câmbio, o Banco do Brasil não é tradicional cobrar câmbio. Quem gosta de cobrar muito câmbio é a banca do CESP, em especial para o concurso do BASA. Para o concurso do BASA, que tem um costume de cobrar bastante aí o câmbio. Mas é importante para o cara
pode cair isso aqui, câmbio sacado e câmbio manual. O que é o câmbio sacado? É entrega de moeda estrangeira, se dá mediante débito, crédito à conta da instituição autorizada em operar com o mercado de câmbio. E o câmbio manual é o câmbio que a gente utiliza aí para quando a gente viaja para o exterior. Você vai lá e compra o dinheiro em espécie. É a entrega direta da moeda estrangeira ao comprador no ato da negociação, numerário em espécie. Então você tem que saber que o câmbio sacado normalmente não, ocorre quando está entre as instituições, tá certo? E o câmbio manual, que envolve o quê? Em espécie. O outro é eletrônico. Aula 36. Dica 36. Garantia do Sistema Financeiro Nacional. Cara, ligue os fatos. Analise o conteúdo. Analise o concurso. Você vai fazer um concurso para banco. Você quer 50 mil reais emprestado, cara. Você vai, se apronta, toma um banho, faz a barba, vai lá, vai no banco. Você vai chegar no gerente e falar assim, eu quero 50 pila aí, me arruma aí emprestado, depois eu pago. Ele vai te emprestar? Ele vai te emprestar? Não vai emprestar. Ele fala, eu te empresto, mas eu quero garantias. Por que tem que ter garantia? Porque o negócio do banco é dinheiro, cara. Dinheiro. Se ele ter prejuízo, acabou, não tem como recuperar, é dinheiro. Então o banco vai exigir garantias. E você tem que saber que existem garantias pessoais e garantias reais. Isso cai em concurso. Garantia pessoais é uma pessoa vai garantir os 50 pila para você, que pode ser um avalista ou um fiador. Então, avalista e fiador é um tipo de garantia pessoal. E a garantia real é quando você dá algo para garantir isso aí. Você faz um penhor, hipoteca, uma alienação fiduciária. São o quê? Exemplos de garantias reais. Então, na real, nós temos a pessoal. São as garantias pessoais, são também as chamadas de fidejussórias, em virtude da elevada confiança que deve haver entre o prestador e favorecido. Particularmente, eu sou um cara desconfiado. Se você pedir para que eu seja dar uma garantia, seu fiador ou avalista, você pode ter certeza que você vai receber um não. Tipo de garantia, fiança e aval. É importante saber a diferença das duas. Reais, você tem que dar alguma coisa real. No caso de empréstimos bancários, também pode ser solicitadas garantias por meio de penhor, hipoteca e em outros financiamentos. Quais são as garantias reais? Penhor, você vai penhorar algo. Calção, calcionar. Hipoteca, hipotecar. Alienação fiduciária. Esse cara é importante. O banco hoje empresta carro, financia carro para todo mundo. Os carros são sujeitos a alienação fiduciária. Pronto. Dica 37. Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Cara, esse cara aqui é tendência. Questão quase certa. Nós não tivemos esse ano a intervenção do Banco Cruzeiro do Sul? Sim, houve a intervenção do Cruzeiro do Sul. Com a intervenção do Cruzeiro do Sul, teve que o quê? Sacou dinheiro lá do Fundo Garantidor de Crédito, cara. Tá aí. Questão importante. E olha, e ano que vem vai despencar esse cara, porque com essa queda dos juros aí provocada artificialmente pelo governo, muitos bancos vão quebrar. E quando o banco quebra, o banco tem seguro? Tem. Qual que é o nome do seguro dos bancos? Fundo Garantidor de Crédito. Tá aí. Assunto importante, cara. Tá lá. Cai, com certeza. E aí, prof, o que eu tenho que saber? Cara, aqui é fácil, aqui é no papo reto, ó. Primeira coisa, esse aqui é questão quase certa, gente, quase certa. Leva isso aqui muito a sério. Você vai entrar lá no site do fgc.org.br, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai navegar,
vai navegar no site, tá certo? Navegar esse site aqui, muito importante aqui. E você vai também lá no Banco Central, na FAQ, chamado Fundo Garantidor de Crédito, e vai ler tudo, perguntas e respostas, perguntas frequentes. Tem que ler esse cara, isso é potencial questão de prova. E mais uma coisa, para arrematar, para acertar tudo, lê a Resolução 4087 de maio de 2012, que é o Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito. Com certeza, na minha opinião, dos três instrumentos, o Banco Central e mais o regimento interno são questões potenciais. Tá aí. Aula de Super Dicas é assim, cara. Aula de Super Dicas, a gente orienta o aluno para acertar a questão. Quem passa não somos a gente, é vocês. Tá? E a gente faz de tudo mesmo para vocês serem aprovados. Crime de lavagem de dinheiro. Cara, vamos lá. Primeira coisa, cara, ó, papo reto, cara. Dá uma lida na lei. Questão certa. Tá aí, hoje, as autoridades constituídas, todas elas articuladas entre si, no sentido de quê? De coibir o crime organizado. Para combater o crime organizado, tem que eliminar o tal do crime de lavagem de dinheiro. Então, primeira dica, leia a lei, que tem a possibilidade de ser o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. Aí tem aqui a colocação, o crime de lavagem de dinheiro tem 3 etapas. Tem a colocação, né? Você tem a ocultação e a integração. Na colocação, nós temos o seguinte, que a colocação é a colocação se efetua, a colocação do dinheiro oriundo de atividade criminosa, que você vai colocar em circulação. Então, o primeiro passo, você vai inserir esse dinheiro oriundo aí da criminalidade, que ele vai ser feito através de depósitos, de compras de instrumentos negociáveis, compras de bens, está aqui. Só que aqui é o seguinte, por isso que existe o COAF. O COAF vai o quê? Monitorar as transações suspeitas e as transações de valor considerado elevado. Porque já vai na colocação desse dinheiro. Depois, o criminoso tenta fazer o quê? Ocultar, que é a segunda fase. A segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos por contas anônimas, preferencialmente em países amparados por lei de sigilo bancário, ou realizando o famoso quê? Contas fantasmas. E nós temos também a integração. A integração é a última fase do estágio dessa atividade criminosa. Nessa última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades, podendo tais sociedades prestarem serviço entre si. Ok, então está aqui, é a Lei 9.613, cara, questão muito importante. Dá uma lida lá na punição dos gestores, em especial o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, na qual, claro, evidente que o Banco do Brasil está sujeito e você, lá na sua atividade de escriturário, você vai se deparar com o COAF várias vezes. Temos a dica da autorregulação bancária. Muitos pensam que a autorregulação bancária é uma coisa provocada pelo Banco Central, pelo poder público. Está errado. Auto é si próprio. Então, o próprio sistema bancário vai se autorregular. Professor, como que o próprio sistema bancário vai se autorregular? Cara, os bancos. Mas quais os bancos? Os bancos possuem um cara chamado FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Então, a FEBRABAN tem uma política para instituir uma autorregulação bancária para ter uma concorrência saudável, valorizar, respeitar os clientes,
correntistas e assim por diante. Ou seja, para o concurso público, cara, Ctrl+C e Ctrl+V, pode ter certeza que vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, dos ditames aqui da autorregulação bancária. Então é um site importante que vocês acessam lá, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, lá no site deles. E lá no site deles nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser Ctrl+C, Ctrl+V dessa FAQ da autorregulação bancária que está escrita na onde? Lá no site dos caras. Eu sempre falo, cara, para ficar competitivo você tem que estudar aonde que o examinador retira as questões de provas. Aqui é uma delas. Tá? Última dica! Dica 40. Opa, aqui tem um comentáriozinho que a gente colocou, né? Para vocês, né? Dica número 40. Olha só a dica para finalizar. Quanto maior for a crença em seus objetivos, quanto maior for a crença em crer, em acreditar nos seus objetivos, mais depressa você os conquistará. Mais depressa você conquistará. Então, acredite na sua aprovação. Valeu, meus amigos. Então, finalizamos aqui o nosso super aulão de véspera do LAC Concursos, com 40 super dicas para vocês. Lembrando que tem mais 10 dicas que nós apresentamos no nosso programa de televisão. Meus amigos, eu quero aproveitar em nome de todos os nossos professores, da nossa equipe aqui do LAC Concurso, para desejar uma grande prova, que vocês estão preparados, que vocês façam a prova com bastante calma, bastante tranquilidade. O conhecimento está aí, é só você aplicar o conhecimento, que vocês tenham uma excelente prova e que todos vocês tenham o melhor resultado possível. Ok, então fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.